A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos aqui para a nossa aula de número 115. Hoje vamos começar o estudo acerca das epístolas pastorais. Hoje vamos falar sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Hoje vamos falar aqui sobre o período de consolidação da igreja primitiva, que é a partir do ano 60 depois de Cristo. A igreja como instituição, surgiu então aí as epístolas pastorais, onde Paulo instrui aí a Timóteo e a Tito acerca dos deveres pastorais e de diversos problemas que acontecem na igreja. Então vamos aí para o pano de fundo das epístolas pastorais. Não há qualquer história consecutiva que descreva os destinos da igreja do fim do livro de Atos até o fim do primeiro século. Só os livros canônicos fornecem alguns dados relativos aos acontecimentos verificados durante esse período. A incerteza quanto às datas e locais de origem desses escritos torna o problema ainda mais complexo, de forma que é difícil reconstruir um quadro consistente dessa época, mas o mais provável é o seguinte: Paulo foi absolvido na sua primeira audiência em Roma e teve depois disso um breve período de liberdade. As alusões aos seus movimentos nas cartas pastorais não têm qualquer ligação com o relato de Atos. As epístolas pastorais devem ter sido escritas mais tarde, depois do ano 61 depois de Cristo, quando Paulo andava novamente em viagem. Dentro do âmbito das epístolas pastorais, decorreu certo espaço de tempo. Primeira epístola a Timóteo, Paulo está em viagem e ativo. Aconselha Timóteo acerca dos deveres pastorais. Carta de Paulo a Tito tem um ponto de vista muito semelhante à primeira epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo é um término. Paulo não esperava sobreviver ao inverno, conforme a gente pode ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, onde Paulo escreve: Apressa-te a vir antes do inverno. Eúbulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. A sua primeira audiência teve uma conclusão favorável, conforme a gente pode ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Mas agora a condenação e execução de Paulo eram apenas questão de tempo. Então vamos aqui para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, que é uma das 3 epístolas pastorais. Paulo foi absolvido em 61 depois de Cristo e logo reassumiu suas atividades missionárias. Estava-lhe aberto o caminho para revisitar as igrejas asiáticas, entre as quais havia certos problemas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: Há alguns que não ensinem outra doutrina nem se deem às fábulas ou genealogias intermináveis. Esses ensinos eram uma mistura de elementos judaicos, místicos e pagãos. Esses homens desejavam ser mestres da lei, mas eram inexperientes, conforme a gente pode ler em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Além desses, havia os imorais, como Himeneu e Alexandre, citados em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. A essas tendências sucederam-se discussões ociosas, inúteis, vãs,
conforme está citado em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, e um naufrágio espiritual. A organização da igreja ficou mais elaborada. As funções tornaram-se fixas. Em Éfeso havia presbíteros e bispos, conforme a gente pode ler em Atos capítulo 20, versículo 17 e o versículo 28. As viúvas sustentadas pela igreja eram inscritas, assumindo certa responsabilidade pelos serviços sociais da igreja, conforme a gente pode ler em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 9 e 10. Os cultos tinham certas características regulares: orações de mãos erguidas, modéstia e discrição das mulheres, leitura, pregação e ensino e imposição das mãos, conforme a gente pode ler respectivamente nas referências de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 11, capítulo 4, versículo 13 e capítulo 4, versículo 14. O esquema ou esboço da primeira epístola de Paulo a Timóteo tem as seguintes divisões: a saudação, o preâmbulo, a ordem oficial, admoestações pessoais e saudação final. Então vamos observar aqui bem rapidamente esse esquema ou esboço da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então, o tema da primeira epístola a Timóteo é Conselhos a um jovem pregador. Nós temos aqui a saudação, onde Paulo diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Temos aqui o preâmbulo, a emergência em Éfeso, a advertência contra os falsos mestres da lei, a experiência de Paulo, onde Paulo fala sobre a graça de Deus concedida a ele. Na terceira divisão, fala sobre a ordem oficial. O seu objetivo, Paulo fala sobre combata um bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. A respeito da oração, Paulo ensina o seguinte, que a intercessão deve ser recomendada para todos os homens, pelos reis, autoridades. Os homens devem orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. A respeito da oração feminina, Paulo ensina o seguinte: se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não é permitido que a mulher ensine, mas que tenha autoridade sobre o homem. Então, a mulher, naquela época e para aquele lugar específico, para aquela cultura, para aquela região, a mulher não podia ser a líder local. Ela não estava proibida de exercer funções na igreja, mas para aquela época e para aquela situação, ela não podia ser a líder da igreja local. A respeito do diaconato, Paulo ensina que eles devem ser os diáconos devem ser dignos, homens de palavra, não dada ao vinho nem a lucros desonestos, consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Aí nós temos um parêntese, onde Paulo diz que saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Aí nós temos aqui acerca da apostasia, onde Paulo escreve: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Nós temos aqui nas admoestações pessoais a respeito da conduta pessoal, onde Paulo escreve:
Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom pastoral que lhe foi dado. Seja diligente nessas coisas. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Paulo também, com relação às admoestações pessoais, fala das relações com os diversos grupos na igreja. Com relação às viúvas, né? Ele fala o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens. Com relação aos anciãos, né? Os presbíteros, pastores e bispos, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Ele também fala sobre os crentes decaídos, onde ele diz, né, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Com relação aos escravos, ele ensina que os escravos devem respeitar os seus senhores. Com relação aos falsos ensinadores, ele diz que para alguns falsos ensinadores, a piedade é fonte de lucro. Com relação às pessoas avarentas, ele diz que os que querem ficar ricos caem em tentações. E nós temos aqui as chamadas admoestações pessoais, né? Continuam falando sobre agora a questão dos falsos, né? Ou seja, da confissão pessoal, melhor dizendo, da confissão pessoal. É onde Paulo diz: busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Com relação ao emprego, né? O emprego da riqueza, Paulo diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. E a saudação final, Paulo diz: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. A graça seja com vocês. Então nós temos aqui um breve relato sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo, que é uma das 3 epístolas pastorais. Na próxima aula estudaremos sobre a epístola de Paulo a Tito. Que Deus abençoe cada um de vocês.